Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Quem decide quando acaba a guerra no Irão? É com o país nas ruas de várias cidades iranianas que Israel lança mais uma ofensiva. O som das explosões traz revolta a uma marcha que é símbolo de apoio e solidariedade do Irão para com a Palestina. O preço mundial do petróleo subiu na sexta-feira. Para tentar baixar o preço, os Estados Unidos aliviaram as sanções sobre países que comprem petróleo e produtos petrolíferos russos. A União Europeia classificou a decisão como muito preocupante. A Rússia agradece, pois pode vender cerca de 100 milhões de barris de petróleo que estão atualmente em trânsito. Afinal, o que era uma pequena excursão, na expressão de Donald Trump, arrisca-se a ser a maior crise energética da história. O ataque ao Irão revelou-se um ataque à economia mundial, como lhe chamou o Economist. Uma nova escalada das tensões no Médio Oriente poderia levar a um choque de estagflação para a economia europeia, avisou o comissário europeu Valdis Dombrovskis à Euronews. Trump foi eleito para acabar com as guerras e baixar a inflação, mas o que está a acontecer é o contrário. Os Estados Unidos terão gasto neste ataque ao Irão cerca de 11 mil milhões de euros só nos primeiros 6 dias, segundo a CNN. Trump já disse que a guerra ia acabar em breve. Israel envolveu-se numa nova frente de guerra no Líbano e o Irão promete não desistir. Mojtaba Khamenei, o novo Ayatollah, prometeu na sua primeira declaração pública a vingança dos mártires. O novo Ayatollah teve a primeira intervenção pública desde que foi eleito e ainda assim de forma indireta. Na declaração lida por uma apresentadora da televisão nacional, o líder supremo do Irão prometeu vingar os mártires, continuar com os ataques às bases dos Estados Unidos na região e a manter o Estreito de Hormuz bloqueado. Por outro lado, o presidente iraniano diz que a única maneira de acabar com esta guerra é reconhecer os direitos legítimos do Irão, pagar reparações pelos danos e obter firmes garantias internacionais contra futuras agressões. Quem decide quando acabará esta guerra não é muito claro. Pedro Ponte Sousa, professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense e investigador do IPRI, é o convidado deste episódio. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Pedro Ponte Sousa, obrigado por ter vindo novamente ao P24. Começo por perguntar o seguinte: esta pequena expressão, como diria Donald Trump, arrisca-se a criar uma crise energética de dimensão épica, até para usar uma expressão muito própria do presidente dos Estados Unidos, caso não termine nos próximos dias. Mas como é que se pode acabar com ela, com a guerra, e quem é que pode terminar o seu fim? Muito obrigado pelo convite, Amílcar. Parece sempre um prazer estar de volta ao público. De facto, estamos perante uma bola de neve que pode ser especialmente perigosa. Né? Falamos do preço do barril de petróleo e, por consequência, de tudo o resto, não é? Do preço de combustível na bomba, não é? Como já temos sentido, mas como também e especialmente sabemos, nos Estados Unidos é algo especialmente sensível, sobre o qual a opinião pública tem, enfim, se sente muito influenciada, é muito influenciada, e depois, naturalmente, isso leva a um efeito de arrastamento a todo o resto, não é? Ou seja, ao preço de tudo o resto, sendo que já tínhamos alguma inflação e, portanto, que de alguma forma isso acrescenta ao que temos vindo a viver. Muito dificilmente vejo no imediato uma solução neste sentido. Parece-me que, enfim, olhando para a realidade do conflito, está muito mais interessado no conflito o Benjamin Netanyahu do que provavelmente Donald Trump. Ou seja, são muito mais claros os objetivos, muito mais clara a necessidade ou a vontade de envolvimento. Aliás, também não nos esqueçamos, se temos falado muito de circunstâncias concretas que podem empurrar Donald Trump a manter-se no conflito, o caso Epstein, o abrandamento da economia, as eleições em dezembro, também é verdade que do ponto de vista da opinião pública, ao longo dos últimos 20, 30 anos, é o conflito com menos apoio da opinião pública americana em relação a qualquer outro, não é? Enfim, Afeganistão, Iraque, por aí fora, é de longe aquele que tem menos apoio, é por volta dos 40% ou abaixo disso em alguma até dos estudos de opinião. Netanyahu enfrenta exatamente o mesmo, ou seja, tem eleições também este ano e precisa também dessa mobilização, dessa galvanização, sendo que correu bastante melhor do lado israelita, quase por volta de 80% da população israelita está a favor dos ataques ao Irão. E, portanto, parece-me que podemos estar num ponto em que a administração americana, e desde o início, nós sobretudo agora, vamos ouvindo vozes ligeiramente diferentes a falar da guerra, ou a falar de aspectos distintos ou nem sempre com a mesma voz, não é? Entre Rubio, J.D. Vance, Trump.
E, portanto, julgo que poderemos estar num ponto em que não seria desinteressante para a administração de Trump encontrar uma saída para este conflito. A questão será perceber em que momento há uma vitória que Trump consiga vender. Trump tem-nos dito repetidamente ao longo dos últimos dias que já venceu, que venceu aliás nos primeiros dias. Bom, é que se venceu, não há motivo para continuar a operação militar no terreno e, portanto, ela deve cessar. Portanto, há uma contradição nos termos que não é propriamente clara. Veremos o que é que significa essa pressão, essa vontade de encontrar uma saída, sem que seja claro qual é a saída, e sobretudo parecendo existir não apenas resistência por parte do Irão e das capacidades militares iranianas, mas ao mesmo tempo em que não há nada de específico que Donald Trump consiga vender à sua opinião pública. Pois esse é um dos problemas. O Trump está a aprender que uma guerra real é diferente de uma guerra de tarifas e de uma guerra de 12 anos com retaliações com um pré-aviso, que foi o que aconteceu no ano passado. Não há nenhum argumento à partida para cantar vitória e, portanto, Trump pode arrepender-se de se ter embrenhado nesta operação. Recentemente havia um texto no Telegraph que, com muito interesse e com muito humor, que dizia: a Operação Fúria Épica pode ser recordada como fiasco épico. De facto, o que é que Israel, ao fim e ao cabo, e os Estados Unidos podem ganhar ao ter investido numa guerra como esta? Eu não consigo chamar-lhe um fiasco porque não sabemos quais são os objetivos. Se nos recordarmos, Donald Trump, no início desta campanha, falou de 3 grandes propósitos e mais do que isso, não? Ou seja, para além dos propósitos concretos que identificou ou que definiu, aliás, naquele célebre vídeo de 8 minutos, verdade, com péssima iluminação, não é? E de tal uma forma vai descrevendo que o objetivo passa por impedir o Irão de obter um arsenal nuclear, de limitar as suas capacidades navais, eventualmente até de uma mudança de regime. O problema é que, para já, alguns desses objetivos foram mudando ao longo do tempo. Por exemplo, do derrubo do regime, não é? Entretanto, já parece que Donald Trump não está especialmente interessado no derrubo do regime, como aliás não estava na Venezuela. Parece mais interessado em que haja uma mudança dentro desse regime que lhe seja um pouco mais favorável, ou seja, em que haja alguma cedência que lhe permita cantar vitória. Uma Delcy Rodrigues, eventualmente, Sim, em Teherão. sim. Só que ela não mora em Teherão, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Talvez terá que importar um Juan Guaidó ou algo do género, não é? Para fazer esse papel. Mas, sobretudo, mais importante do que isto, na justificação que Donald Trump utiliza, há 3 afirmações que são falsas ou não provadas. Ou seja, a argumentação que os Estados Unidos e Donald Trump utilizam para agredir o Irão, há 3 aspectos que não têm sustentação. A ideia de que o Irão recomeçou o programa nuclear, a ideia de que o Irão tem material nuclear suficiente para construir a bomba em dias e de que está a desenvolver mísseis de longo alcance para atingir os Estados Unidos. Não sou eu que digo que estas afirmações são falsas ou não provadas. É o New York Times. Portanto, estamos aqui perante um problema quando os objetivos da operação não são claros. Quando a base de sustentação dessa operação também não tem sustentação. Quando vai havendo algum zigue-zague relativamente aos objetivos. E quando se está a cantar a vitória, mas ao mesmo tempo a manter o conflito em ativo, fica-se com muitas dúvidas relativamente ao propósito desta ação e, sobretudo, em que temos aquela pode terminar, com ganho para quem, com que propósito para os Estados Unidos. No caso do Israel, isto é bem diferente, é muito mais claro, no sentido, haja mudança de regime ou não. Israel pretende tornar-se a potência hegemónica do Médio Oriente e está em caminho para isso. Portanto, aliás, no discurso de Netanyahu, há 30 anos que está presente a ideia de mudança de regime no Irão e de que o Irão é uma ameaça existencial. Portanto, esse é um objetivo concreto e que Netanyahu está em curso de conseguir manter e atingir. Aliás, enfim, é preciso termos em conta, Israel é um pequeno Estado, mas muito relevante do ponto de vista económico, com grandes capacidades militares, com arma nuclear e, portanto, tudo isso faz com que Israel consiga, se conseguir levar a cabo de forma eficaz os ataques que está a conduzir, tornar-se a potência mais significativa do ponto de vista militar do Médio Oriente. Talvez isso também explique o envolvimento de Donald Trump. Se nos recordarmos, o principal doador da campanha de Donald Trump, um casal muito relevante na política interna norte-americana, doou 250 milhões, por exemplo, nesta última campanha, um valor que nos parece, enfim, muito significativo, mas isso é apenas um quarto
do que custou a última campanha, pressionou Donald Trump, quer no primeiro mandato, quer no segundo, para uma série de políticas específicas relativamente a Israel e ao Irão. Foi o caso da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Aliás, Donald Trump vendeu imediatamente o edifício da embaixada de Tel Aviv para que quem viesse a suceder não pudesse alterar esta medida e justamente vendê-lo a essa família. Foram decisivos para que Donald Trump rompesse o acordo nuclear com o Irão. Relativamente a uma linguagem sobre os Montes Golã, sobre o reconhecimento, sobre o papel de Israel nos Montes Golã, e eventualmente também decisivo neste sentido, ou seja, no endurecimento da política em relação ao Irão, e portanto em que Donald Trump ligou, enfim, não é o primeiro, não é o único, talvez seja o caso mais claro, em que liga o momento eleitoral e os seus patrocinadores eleitorais com a sua proposta de política externa, mesmo que ela contradiga aquilo que Donald Trump andou a dizer durante anos sobre evitar guerras longe, dispendiosas, sem objetivo claro. Esses objetivos ideológicos, ou pareciam ideológicos, foram rapidamente água abaixo. Sim, isto não é a guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão aqui quase como que um proxy de Israel. É a guerra de Israel pela hegemonia, como disse, contra o Irão, e isto estava escrito nas estrelas que iria acontecer. A Turquia é o outro país na região com algumas pretensões estratégicas, com uma relação tensa, além de mais, com Israel. É possível prever que haja aqui alguma disputa, pelo menos de bastidores, a subir de tom entre ambos pelo domínio do Médio Oriente? Para já parece-me difícil. Não vejo ainda a Turquia a querer assumir um papel de maior protagonismo, maior relevância. A Turquia tem enfrentado, enfim, uma série de transformações, questões muito relevantes ao longo da última década, enfim, as questões dos refugiados, por exemplo, o conflito na sua vizinhança imediata, na Síria e no Iraque, enfim, as relações com a União Europeia. Há uma série de aspectos concretos. Depois o papel a jogar no conflito Ucrânia-Rússia, de uma espécie de aproximador das partes, mas ao mesmo tempo enquanto membro NATO, e portanto a Turquia joga sempre em todos os tabuleiros, mas para já julgo não ter papel nem vontade de uma dimensão mais ativa ou mais relevante. Agora é curioso notarmos, o quadro do Médio Oriente tem sido, por exceção no caso de Israel, no caso dos demais, de grande contenção. Não é? Ou seja, no quadro da agressão dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, o Irão exerce o direito de legítima defesa e retalia, não é? E retalia perante as bases militares, as capacidades militares dos Estados Unidos naquela região, que são muitas, em grande número, na generalidade dos seus vizinhos, e nenhum desses vizinhos usa essa oportunidade para retaliar contra o Irão, o que demonstra grande contenção, sendo que a Turquia também faz parte desta lógica de uma grande contenção, de que a generalidade dos Estados do Médio Oriente não pretende nem um alargamento, nem um aprofundamento do conflito. Pedro, o que é que esta guerra pode significar para o futuro dos palestinianos em Gaza e na Cisjordânia? Continuam a acontecer coisas bastante sinistras nos dois sítios. E já agora, o alívio de sanções a países que comprem petróleo à Rússia terá obviamente outras consequências também na Ucrânia, que vê a Rússia com os cofres mais cheios, com um esforço de guerra, e ainda por cima com menos acesso a armas. Sem dúvida. Começando por esta última, talvez, para terminarmos com Gaza e com a Cisjordânia, de facto esta decisão de abrir a Rússia aos mercados internacionais de petróleo é uma notícia muito relevante, né? Naturalmente interessa muito à Rússia, e que se dá neste quadro muito difícil de escalada do preço do petróleo, e em que, de alguma forma, enfim, Donald Trump, a administração americana, entende como uma forma de estabilizar os mercados, permitindo prolongar o conflito, tendo severas consequências, não é? Ou seja, permitindo uma reentrada da Rússia no comércio internacional de forma significativa, e, portanto, que naturalmente desagradará à Ucrânia, como desagrada à Europa. António Costa já se pronunciou em relação a isso. É verdade que é uma escolha muito difícil, mas que, mais uma vez, parece apontar no sentido em que a administração Trump está desde a sua eleição e em que se mantém. Ou seja, em que a Ucrânia é um elemento absolutamente secundário da sua política externa, e em que, numa disputa pelo poder mundial, não há especial vontade ou motivo em antagonizar a Rússia, bem pelo contrário, em que há pontos de contacto, de eventual até parceria com a Rússia,
em certo sentido, caberia, aliás, à União Europeia perceber que não está tudo errado nessa estratégia. Ou seja, a partir do momento, quando o conflito acabar, vamos continuar a ter a Ucrânia e a Rússia como vizinhas, a Rússia em particular, com o seu sistema político, com a sua liderança política, e, portanto, vai ser necessário encontrar algum tipo de modus vivendi, seja ele qual for. De outra forma, mantém-se uma espécie de conflito latente e que poderá novamente reacender, seja em que geografia for. Relativamente a Gaza e a Cisjordânia, nós estamos perante uma espécie de alargamento do que ali vimos. Ou seja, sobretudo no caso dos ataques ao Líbano, isso é bem evidente. Ou seja, a expansão de uma campanha aérea com capacidades de drones, com pouca separação entre o que sejam alvos militares e alvos civis, aliás, com muitas mortes civis, mulheres e crianças em particular. É o caso do Líbano, foi o caso do primeiro ataque, não é? Do caso do Irão, àquela escola com 165 crianças assassinadas. Nós estamos perante uma espécie de alargamento de um formato de conflito, naturalmente muito diferente no caso do Irão, mas próximo no caso do Líbano e do Hezbollah. E eu diria, aliás, mais importante do que a campanha do terreno, é aquilo que Gaza significou para Donald Trump. Ou seja, enfim, um argumento que tenho procurado desenvolver há algum tempo, a ideia de que... O que é que quer dizer com isso, Pedro? Que de alguma forma Donald Trump compreendeu que a falta de resposta internacional à ação de Israel em Gaza, em particular, ou seja, a possibilidade de conduzir um genocídio, um arrasamento por completo de Gaza, sem consequências significativas, está no mesmo ponto em que a política externa de Donald Trump se altera significativamente. A política externa de Donald Trump, no primeiro mandato, é uma política externa dura do ponto de vista verbal, mas que, para além de uns ataques aéreos em pontos menores, não se traduz numa militarização significativa da sua política externa. Ou seja, não se traduz num exercício da guerra, nem como ameaça, às vezes como ameaça, muito raramente, mas sobretudo da sua execução. Donald Trump, neste segundo mandato, está com um comportamento bastante diferente. Está a voltar a uma lógica intervencionista da política externa americana e intervencionista do ponto de vista militar. Já tivemos isso relativamente ao rapto e ao sequestro de Nicolás Maduro, temos agora relativamente ao Irão, e o maior risco, tenho alertado para ele, alertei para ele aliás nas páginas do Público, o maior risco, julgo eu, é o de que se tenha aberto uma caixa de Pandora sobre a qual não haja retorno. Que a defesa seletiva do direito internacional, apenas quando calha e apenas quando convém, signifique que quando Donald Trump quiser avançar sobre Cuba, ou sobre a Groenlândia, ou quando voltar a pressionar o Canadá, como já fez repetidamente, aí seja difícil voltar a usar o argumento do direito internacional, ou pelo menos em que o resto do mundo diga de forma clara, bom, mas aqui também houve uma violação do direito internacional e vocês ignoraram. Portanto, há um risco muito sério de termos aberto uma caixa de Pandora que possa significar um crescente exercício do poder nas relações internacionais. Isso é especialmente preocupante para aqueles que defendiam que as relações internacionais deveriam ser baseadas nas normas, no direito, nas regras, que elas de alguma forma organizavam, civilizavam as relações entre nós. É o caso da União Europeia acima de tudo, mas é sobretudo o caso dos pequenos Estados que nesta circunstância se veem cada vez mais encostados entre a espada e a parede, cada vez mais presos a uma lógica de poder que sabem que não vão ganhar, que sabem, aliás, que são apenas credores dessa estratégia. Pedro, termino então com essa referência ao texto que escreveste recentemente no Público, onde dizes que há uma passagem do direito internacional para uma ordem internacional baseada em regras, e essas regras são ditadas pelas superpotências, e quem perde com isso somos todos nós, mas sobretudo os pequenos países. Pedro, obrigado por teres vindo à P24. Muito obrigado. Sabia que a inteligência artificial nos faz escrever e pensar de forma igual? Uma análise de artigos publicados sobre inteligência artificial leva investigadores a dizer que a inteligência artificial nos está a fazer perder a diversidade da linguagem humana. Para evitar esta uniformidade da linguagem e do raciocínio, os especialistas acreditam que os programadores devem treinar estes grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, com mais exemplos e mais diversidade da vida real. Leia mais em público.pt. Obrigado por ver P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.